Muito bom dia, malta. Bem-vindos a mais um podcast aqui do Cast of the Prophet. Aqui fala o Profeta. Espero que estejam todos bem. Hoje o vídeo, portanto, como já devem ter lido pelo título ou pela descrição, é a segunda parte desta série de top 26 favoritos Digimons até agora. Esta lista pode sempre vir a mudar, não é? Não é uma coisa fixa. Ahm, Portanto, a primeira parte já inclui as menções honrosas, juntamente do 26º até ao 21º lugar. E agora vamos fazer então a listagem do 20º para o 15º, até porque não queremos ter, não é? Uma overload de tempo para cada vídeo e até fiz o milagre de ter conseguido fazer por volta de 27, 28 minutos no vídeo anterior. Portanto, não está mal todo. Não está mal todo. Ahm, para quem não tenha visto a primeira parte, sugiro imenso que o faça. As regras são muito simples, portanto, isto é basicamente o meu gosto pessoal. Não há muita razão a não ser personal biased. Todo este vídeo é um personal biased. Não é uma lista factual ou com muita lógica, daí seriam os meus favoritos. As influências são inúmeras, desde o Digital Reference Book, ao Vital Bracelet, ao Trading Card Game, aos jogos, ao mangá, por exemplo, do V-Tamer e claro, ao anime. E portanto, não esperem aqui uma coisa muito seletiva, lógica. São os meus favoritos. Portanto, é isso. Portanto, vamos então começar por quem está em 20º lugar. Em 20º lugar está um Digimon que está a nível Perfect, que neste caso é um Digimon que se calhar muitos vão considerar um clássico. Metal Greymon é um Digimon clássico em termos de ser um Digimon icónico. Foi parceiro de muita gente no anime, desde o próprio Taichi, seja no Adventure original, seja no reboot. É também, por exemplo, dependente do pet que nós tomamos, o nosso parceiro, por exemplo, para com o Takuma no Digimon Survive, Digimon Sabre Salute. Contudo, a versão que eu vou incluir aqui não é o Metal Greymon, como vocês se calhar o conhecem, mas sim o chamado Metal Greymon Virus, ou o Metal Greymon Blue. Existem várias razões para tal. Em primeiro lugar, eu, design-wise, não sei porque, sempre gostei muito mais das cores e do visual do Metal Greymon Virus do que do normal. Do normal, já lá vamos a essa parte. Apesar do laranja ser o mais icónico e conhecido, o azul, para mim, não sei porquê, foi sempre um design que eu preferi muito mais. E depois não é só isso. Há a questão de que, por exemplo, não sei se foi por causa daquela mini story arc daqueles dois, três apps à volta do Kaiser, quando consegue manipular com a sua Dark Spiral o Agumon a ponto de Dark Evolve para o Metal Greymon Virus. Eu gostei imenso desses episódios quando vi o anime já desde miúdo e o Metal Greymon, seja em Tazos, cartas e mesmo no anime na altura, Uh, causou-me uma enorme impressão positiva, porque eu realmente gostei do design e da maneira como os apps foram trabalhados à volta dele. Depois, em termos de videojogos, exatamente por causa dessa situação no anime, decidi começar a utilizar o Metal Greymon Blue, ou Virus, nos jogos como Cyber Sleuth, até porque eu também gosto dos designs, por exemplo, do Black Agumon e do Greymon Blue, e portanto ele era a evolução natural que depois, mais tarde, iria evoluir para Black War Greymon. Portanto, também foi uma questão de hábito, foi uma questão de eu ter utilizado no jogo. Stat-wise, attack-wise, é exatamente o Metal Greymon, só muda a mesma cor e o atributo, que é um Virus Type, em vez de ser um Data Type. Mas o que realmente me fez gostar bastante dele foi a questão dos jogos e a questão do Digital Reference Book. Portanto, essencialmente o Metal Greymon Virus, para quem não sabe, é o Metal Greymon original, não é o laranja, é este. Ele foi inventado no primeiro dos Vital Bracelets e na primeira edição de cartas. Só que como o Digimon em si tinha um design um bocadinho vilanesco a mais para os escritores do anime,
eles decidiram adotar um novo padrão de cores e assim criaram uma nova variante, um novo Metal Greymon, para dar ao nosso protagonista Taichi. Daí nós só vemos o Metal Greymon Virus a fazer a aparência ou a sua aparição no 02, mais por causa disso mesmo, de ser uma versão maligna ou corrupta do original. Mas para quem não sabe, a versão original que aparece tanto no jogo da PlayStation 1 na capa, tendo um papel importante, seja também no reference book, é o Metal Greymon Virus. Inclusive, um Greymon, por exatamente ter demasiada vontade de combater e de se tornar mais forte, decide juntar partes mecanizadas e acaba por ganhar até um par de asas durante o treino, de modo a evoluir e a transformar-se em Metal Greymon. O problema são as partes mecânicas inseridas no seu corpo, em que acabam por fazer com que o mesmo fique com carne apodrecida, quase a nível de um zombie, por assim dizer. Daí o tom de cor passar de laranja para um azul escuro, um azul apodrecido quase. E daí a evolução, mesmo para quem vê ou quem joga Vital Bracelet, sabe que, por exemplo, a evolução natural e original do Metal Greymon Virus pode passar de ou um Mugen Dramon, que é totalmente mecanizado, 100% metal ou e ferro, não há cá nenhuma parte orgânica, ou o Blitz Greymon, que é sem dúvida a evolução mais correta do Metal Greymon Virus. Portanto, pá, não sei. É um daqueles Digimons que é um Destructive Power, design muito fixe, e o lore em si, a aparição dele nos jogos é muito boa igualmente. Portanto, o 02 causou uma boa impressão em miúdo em relação a este Digimon, mas os jogos, o lore e mesmo a arte das cartas acabou por fundamentar ainda mais a minha escolha para o Metal Greymon. Pá, é um dos 14 originais, como eu lhe chamo, dos primeiros Digimons de sempre a serem inventados, sendo que o Tiranomon foi o primeiro desenhado e criado de todos. Também gosto bastante, isto esteve quase na lista. E deve ser. Ataques. Para quem viu o anime, por exemplo, sabe de certeza. Portanto, temos o Giga Destroyer, que é literalmente o ataque mais famoso dele, Metal Slash, Revenge Flame, Booster Claw, Kyoka Claw, ou Enhanced Claw em inglês, Megaton Punch, que, funny enough, é exatamente o ataque em nome japonês para Mega Punch, que também existe em Pokémon e que o Charizard no Pokémon Origins utiliza, e o Trident Arm, que acontece principalmente quando há aquela variante do Metal Greymon Trident a imitar muito o Metal Greymon X Antibody do reboot. Yeah. Desculpem lá aqui a infodump, mas sim. De resto, vamos então avançar para o nosso 19º lugar. O 19º lugar, se calhar, pode vir ou não, para surpresa de algumas pessoas. Para começar, portanto, não vai ser um Mega, é um Ultimate Level, se bem que eu posso já dizer que os restantes três deste vídeo vão ser todos Ultimate slash Mega Level, again, porque tal e qual como disse na parte 1, é o nível ou o tier de Digimons que engloba o maior número de Digimons que eu gosto. Pá, não há muito a fazer, sempre que esta lista é uma preferência pessoal, não é? Mas vamos avançar com o 19º, que é um Level Child, é um nível rookie principiante, e é do atributo vacina, Vaccine Type. É o primeiro da lista, se não estou em erro, inclusive. Porque até agora tem sido tudo Data e um ou outro Virus. Portanto, este há de ser o nosso primeiro Vaccine. Este Digimon aqui teve alguma relevância em dois animes diferentes, um, uma ou outra no mangá, mas basicamente é muito à volta do lore e de uma situação que ocorreu pessoalmente para mim. Uh, Menciono aqui, portanto, em 19º, o Tapirmon, ou conhecido em japonês como Bakumon. Este Digimon é essencialmente o espírito Baku, não é? Do Dream Eater Tapir, mas em Digimon essencialmente. É uma mystical beast que come sonhos, principalmente pesadelos, de modo a retirar aquilo que nos atormenta durante o nosso sono. Foi inclusive criado, estranhamente, Doug, porque eu nunca percebi esta situação, mas para quem
Não sabe, o Bakumun foi inventado ou gerado através de um computador medicinal, para detectar, brainwaves e situações de padrões de sono, de modo a eliminar, vírus de computador malignos e também, pesadelos. Isto em foco nos humanos dos pesadelos e os vírus maliciosos é a nível dos Digimons, quando eles dormem ou quando começam a ter corrupções menores, visto que o Digimon por si é apenas um child level. Portanto, sim, basicamente o trabalho do Bakumon é procurar estes pesadelos e vírus maliciosos, combatá-los, eliminá-los, ou pelo menos curar os Digimons, mesmo que eles fiquem com ainda com a situação do vírus ou do pesadelo, I guess, parado, nem que seja durante X tempo, ele volta a praticar a mesma coisa, I guess. Para quem não sabe, é um Holy Digimon, sim. O Bakumon faz parte da mesma linhagem que Digimons como o Angemon, a Tailmon, por exemplo, porque são Digimons que têm um item, neste caso um Holy Ring na perna. Portanto, sim, é um Digimon que está dentro do archetype de Holy Digimon, de Archangel Digimon, o que acho bastante interessante. É um dos poucos Holy Beast Digimons, que eu conheço. E tem também um ataque muito interessante, porque para quem não sabe, ele tem alguns ataques como Virus Delete, Holy Shoot, Double, e depois tem um ataque que é o Nightmare Syndrome e o Double Nightmare Syndrome. O que, para quem não sabe, e a ligação ainda hoje não é mencionada no Digimon Reference Book, é um ataque icónico, o ataque signature do Digitamamon. Inclusive, o Double Nightmare Syndrome é um co-op attack com o Digitamamon. Qual é a ligação entre eles? Ninguém sabe. Mas é realmente interessante ver um Holy Beast Digimon a utilizar um ataque de um Perfect Level, um Child. Isto é um bocadinho overpowered, just saying. Mas em relação ao Bakumon, portanto, tem, como já viram, e isto cabe à opinião de cada um, o seu reference book lore é interessante. O design eu acho que é fofo. É um pequeno tapirzinho, é um mammal-like creature que eventualmente tem várias evoluções, desde o Gormon, o Ape Moon, o Elephant Moon, o Mammoth Moon, Skull Mammoth Moon, Baluchi Moon, Skull Baluchi Moon, até o Mega Dramon e o Mugen Dramon são evoluções deste Digimon. Um, e depois, para além desta situação, eu incluí o Bakumu não só por ser fofo e ter evoluções fixes e eu próprio engraçar bastante com o Digimon. Existe também uma outra razão. Portanto, eu gostei da maneira como, mal ou bem, o Digimon Tree teve boas ideias, boas cenas, infelizmente uma péssima execução overall, mas muito do que se passa é por causa de uma personagem ter perdido o seu parceiro, neste caso o Bakuman. Portanto, eu gostei da pequena história a envolver o Bakuman no Tri e depois também gostei de ver o Bakuman Digimon Ghost Game, apesar de ele estar pouco presente, mas gostei das cenas e dos episódios onde ele teve algum destaque. Para além disso, para quem não sabe, o site oficial de Digimon, o site Digimon, o site da Bandai, ahm, nós, quando fazemos uma conta nova, uma conta de seguidor, pessoa, etc., quando fazem o sign-in, basicamente vocês têm um quiz pessoal para aí 3 ou 4 perguntas. Pá, uma pessoa vai achar, ok, 3 ou 4 perguntas. Isto é super random e super genérico. Portanto, se calhar vamos ter todos o mesmo Digimon, certo? A cena é essa. É que eu acho que eles devem mudar, porque eu vi pessoas a responder exatamente as mesmas respostas que eu, e a terem, por exemplo, Digimons como o Gabumon, ou o Betamon, por exemplo. E, portanto, o que acontece é que ah, deve haver uma seleção de 5, 6, 7 Digimons que são alternados, alterados durante, imaginem, estão estes durante 3, 4, 5, 6 meses, alteram para pôr outros, que é para passar todos os rookies, que é para não ter toda a gente, se calhar, o Agumon e o Gabumon aos pontapés. E na altura que eu fiz o meu teste de personalidade para agrupar no meu perfil de Tamer,
no site oficial de Digimon. Portanto, isto é quase o Pottermore, basicamente. O Digimon parceiro que me calhou foi o Bakumo. E é por causa disso também que, sim, eu gosto bastante do Bakumo, o suficiente para estar numa lista de top 26 num mar de 260 que eu gosto nesta franquia. Mas, sem dúvida que ficou ainda melhor estabelecido nesta lista, à pala de eu descobrir que, se seguíssemos a via da distribuição oficial da Bandai e do site oficial Digimon, o Bakumo, se Digimon existisse, seria um meu Digimon. O que eu acho que é bastante engraçado, porque o Bakumo sempre esteve na minha lista de top 10 rookies, nunca em top 5, mas pelo menos estava no top 10. Ah, e eu nunca me imaginei, não é, de tanto Digimon Rookie, ser o Bakumo o meu parceiro. Foi tão engraçado que, opá, eu tive que o incluir aqui. O Bakumo é fofinho, portanto não me importo ter. Seria a minha primeira escolha como Rookie? Não, não seria. Mas se o mundo digital existisse, se eu aos 27 finalmente tornasse um Tamer e o Bakumo me batesse à porta, eu iria recebê-lo com todo o amor e com toda a amizade que eu lhe possa dar. Portanto, sei que foi um bocadinho fatela, mas era isso que aconteceria. E quando eu digo Bakugan, seria qualquer outro Digimon se revelasse como meu parceiro. Mas, mas sim. E depois as evoluções são bastante interessantes, apesar de haver uma linha contínua e evolutiva que normalmente acaba no Skull Mammothmon. Existem outras evoluções, como eu disse, desde o Holy Angel Digimons ao próprio Mugendramon. Portanto, existem aqui várias escolhas interessantes para o Tapirmon. E será isso. Em 18º lugar, temos aqui o Imperial Dramon Paladin Mode. É um nível Ultimate e também é do atributo Vaccine, se bem que também tem o atributo Free, que é uma espécie de um quarto elemento fora de Data, Vaccine e Virus. Já estamos novamente nos Megas, como vos avisei, nos Ultimates. O Imperial Dramon Dragon Mode e Fighter Mode são icónicos, principalmente por causa do anime do 02. Mas, again, isto é muito à pala da situação de cor e escolha estética e de design, tal e qual como o Metal Greymon Virus. Acabo por preferir muito mais o Paladin Mode. E depois, felizmente, graças ao lore, ainda só ajuda mais a estabelecer o porquê de eu preferir o Paladin Mode em vez do Fighter Mode, por exemplo, apesar de preto ser a minha cor favorita. O Imperial Dramon Paladin Mode, a primeira vez que eu vi este Digimon, que aliás eu acho que até foi a única vez que ele apareceu no anime, foi no filme do Diaboromon Strikes Back, um filme na continuidade de Digimon Zero 2. Essencialmente, o Armageddonmon está a destruir tudo e todos. Nem o Omegamon consegue lidar com ele desta vez, após ter, de forma bastante épica, ter derrotado o Diaboromon no Our War Game. Uh, e, portanto, o Paladin Mode acaba por absorver o poder da Holy Knight ou da Holy Light no Omega Mon e acaba por virar este Paladin Mode. As suas cores azuis, brancas e douradas representam a luz e a justiça deste Digimon. Parece que eu estou a ler esta frase, mas não, está-me só a sair. Eu tenho aqui uma cábula ou outra para não vos dizer mal algumas coisas, mas por acaso não li. Sim mesmo, I guess. É do entusiasmo, não sei. E o Imperial Paladin Mode, portanto, ele basicamente destrói o Armageddon Mon no filme do 02. Pá, eu acho que teve uma cena fantástica. O impacto dele no anime possa ter sido a única cena, mas sem dúvida que fez ali uma memory input para mim, graças a esse filme. Um, e depois temos a situação de que utilizar o Imperial Dramon Paladin Mode é também igualmente épico no Hacker's Memory, no Cybersyn Hacker's Memory. E temos também uma outra situação que é o Digital Reference Book. Para quem não sabe, eu gosto imenso do lore, do mundo digital, da maneira como ele foi feito e dos Royal Knights. Para quem não sabe, o Imperial Dramon Paladin Mode não é um Royal Knight, mas é quase como se fosse. Essencialmente, Yggdrasil decide olhar para o Imperial Dramon Paladin Mode porque é um Digimon puro, justiceiro, com imenso poder
e decide recrutá-lo basicamente para fazer a formação para criar os Royal Knights. Portanto, é engraçado como o Digimon que cria os Royal Knights não faz parte da equipa dele, mas se não fosse o Imperial Dragon Paladin Mode, não haveriam sequer Royal Knights. Portanto, foi graças à busca e reuniões com os diferentes Royal Knights que este Digimon, praticamente a nível sagrado, conseguiu tratar de criar um dos melhores e mais icónicos grupos no mundo digital. E posso dizer que é tipo o Bloom Lord Mole, poder equivale aos Royal Knights e é um membro honorário, apesar de ele não fazer parte da formação. Aliás, temos pelo menos dois membros da VIM Online dos Royal Knights, o Magna Namon e o Wolforce Fidramon, mas sem dúvida que o Imperial Dragon Paladin Mode também merecia estar na lista, mas apesar de tudo teve uma presença muito importante em salvar o mundo digital e em recrutar estes membros. Alguns dos ataques mais famosos, portanto, Evan's Light, que basicamente serve para curar todos os seus allies com a luz sagrada, Splendor Blade, Hyper Prominence. Estes ataques sim estou a ler, porque God forbid eu ter decorado estes ataques todos. Desta parte é capaz de ser a única que eu admito estar a ler. Imperial Kick, Imperial Claw, Positron Laser, que é um ataque bastante fixe no Cyber Sleuth, by the way. Giga Death, ou Giga Crusher, dependente de se virem o dub. E Omega Blade, que é o ataque mais famoso, que inclusive é utilizado durante o filme do Diaboromon Strikes Back. Moving on, portanto, temos agora aqui em 17º, sim, o Cherubimon, ou Cherubimon, Virtue Mode. Igualmente, um Ultimate Level, um Mega Level, e o Tributo Vacina, novamente. Para quem não sabe, o Cherubimon, ou Cherubimon Virtue Type, é um Digimon extremamente fofo, gosto imenso do design simplístico, e é suposto ser um dos mais poderosos Archangels de sempre. Aliás, ele faz parte de um grupo que inclusive chama-se Three Archangels. Todos os anjos, todos os Holy Digimon, tal igual como eu mencionei há pouco o Bakumon, têm todo quase uma árvore de hierarquia em termos de posição de poder e relevância no mundo digital sobre o controle da Holy Light e de tudo o que é bom e sagrado. E o Cherubimon faz parte da lista dos grandes três, juntamente com o Fanimon e o Serafimon. É o mais poderoso das Holy Beasts, portanto, como vem, assim como o Bakumon, temos mais uma vez uma Holy Beast na lista. Para quem não sabe também, esta é usualmente a Ultimate Evolution do Lopmon, do lindíssimo e fofo Lopmon, que esteve quase por uma unha negra para estar na lista. Aliás, eu estive a pensar muitas vezes se havia de pôr o Lopmon ou o Cherubimon. E eu decidi pôr o Cherubimon apenas por uma única questão. O Cherubimon é o potencial máximo de que se tratarem o Lopmon com amor, com carinho, com amizade. Vocês vão desbloquear a sua luz e confiança interior ao ponto de terem um Digimon bom e extremamente poderoso. Eu sei que talvez a Virus Form seja mais icónica para quem viu o terceiro filme de Digimon, e primeiro filme de Digimon 02, porque temos toda uma situação em que o Lopmon tem uma evolução negra que é o Endigomon e depois evolui para Antilomon e finalmente para Cherubimon Virus Mode. Mas apesar de ter um design fantástico e de ser icónica à sua maneira, eu gosto demasiado do Lopmon para o querer vê-lo mal, eh, e portanto gosto realmente muito mais do design e do significado pessoal para mim que tem o Vaccine, que tem o Virtue Mode. Lore-wise é como eu vos disse, portanto é um dos três Archangels, está no máximo rank possível nesta hierarquia. É um Digimon anjo, basicamente, e serve para, pronto, para poder proteger o mundo digital. Muitas das técnicas dele de ataques é muito à base de eletricidade e de luz. Portanto, ele tem, por exemplo, ataques como o Lightning Spear. E o meu favorito,
Evan's Judgment, que é, sem dúvida, o ataque mais icónico em que ele puxa uma a Ramu em Final Fantasy, traz umas nuvens de mau tempo atrás e uma trovoada colossal para derrubar os seus inimigos, basicamente. Para quem não sabe, portanto, eu também tenho algumas cartas do Digimon, o que ainda ajuda a gostar um bocadinho mais dele, e utilizei-o bastante, daí gostar tanto dele, tanto nos Cyber Sleuth, mas principalmente no Digimon Survive. E eu não quero estar a avançar muito mais, porque, como disse no primeiro vídeo em relação ao Bolt Botamon, tenho amigos próximos que estão ou a jogar ou que têm interesse em jogar o Digimon Survive. E portanto, apesar de ser um jogo que já tem para aí 2, quase 3 anos, não quero estar a spoiler exatamente o que é que qual é que é o papel e ainda significado pessoal, que o Kerubimon tem para estar tão alto nesta lista. Mas sim, como veem, Kerubimon é espetacular, gosto bastante dele. E finalmente, em 16º lugar, para concluirmos aqui esta segunda parte, temos novamente um Ultimate Level Digimon. O Mega Level again. Atributo Virus. Portanto, temos aqui um Digimon maléfico. E neste caso é um Digimon bastante icónico. Ok? Apesar de eu gostar da artwork das cartas, gostar de algum do lore mencionado no reference book, este Digimon está tão alto devido ao impacto que ele teve no anime original Digimon Adventure. Mais isso do que outra coisa. E também por algumas aparições e utilizações dele em jogos como Cyber Sleuth e Digimon Survive. Estou, claro, a falar do Piemon, ou do Piedmon, dependendo se utilizam um dado ou não. O Piemon é um Dark Master, essencialmente. É um dos 4 Dark Masters, juntamente com Mugendramon, Pinocchimon e Metal Seedramon, na saga final do Digimon Adventure. Eu gosto bastante do design. É um typical Evilish Clown. É um palhaço maléfico. Mas temos a questão de que, mesmo por causa do voice actor, que, by the way, o japonês faz uma excelente voz para o personagem e apresenta a personalidade perfeitamente do Piedmon. Nós quase que vemos que ele é tipo um velho, cheio de experiência e habilidades, num design que ele próprio acha que se calhar muita gente vai desvalorizar ao início. E eu gosto bastante dessa dualidade vocal com o seu design e depois com o que ele é capaz de fazer. É muito interessante. Portanto, eu gosto bastante do design, para começar. Eu gosto bastante do voice actor, que já faleceu, entretanto, infelizmente, há uns anos atrás. E este Digimon é basicamente um Digimon bastante icónico. Ele faz, tal e qual como o Pinocchiomon, ele faz toy com o psicológico dos protagonistas, com as suas emoções, e não com o lado físico de serem obstáculos de poder, como o Metal Seedramon e o Mugen Dramon fazem. Um, e todos os apps focados nele são extremamente interessantes, numa perspectiva de plot. A questão da Lady Devimon ser a sua guarda-costas, todos os ataques que ele faz para reduzir os miúdos a porta-chaves, as lutas, os diálogos, a situação do Holy Angemon quando é desbloqueada devido ao milagre, porque literalmente estão nas lonas para conseguir derrotar este último grande adversário. Opá, é sem dúvida fantástico ver o impacto que ele teve durante o tempo antes dos miúdos irem para o mundo digital, portanto, em relação a flashbacks, seja no Adventure, na Novel ou no Digimon Tree, são bastante bons também. Temos também uma aparição do PMO no Ghost Game, que tem inclusive é o voice actor do Date-san de Yakuza, e também é o voice actor do. Deixem-me só aqui confirmar para não estar a dizer mal o nome. Do professor do professor Akiharu Minase, que é o professor no Ghost Game. O sensei, o professor, tem este nome que pronto, basicamente tem o voice actor do PMO no Ghost Game.
Utilizei bastante o Piemon tanto no Survive como no Cyber Sleuth, por causa de situações, não é? Obviamente, bias do anime, tive que usar o Piemon e sem dúvida foi um Digimon que eu gostei imenso de utilizar. É extremamente poderoso, versátil, rápido nos ataques. E portanto, sim, é um Digimon que simplesmente adoro, principalmente pelo impacto no anime, mais do que outra coisa. A sua aparição no mangá também é interessante, mas muito se reduz ao impacto que ele teve comigo no anime. Ele tem variedíssimos ataques, praticamente todos eles serão todos expostos pelo anime. Ending Snipe, Toy Wonderness, Mask Square, Clown Trick e o mais famoso Trump Sword, o Trump Sword, que ele utiliza. Portanto, é isto, malta. Chegámos aqui ao final da parte 2. Estamos com 30 minutos, já estamos com 1 ou 2 minutos a mais do que na parte um, mas felizmente não andamos muito mais do que isto. Espero que tenham gostado da parte 2. Mais uma vez eu digo, se quiserem falar, comentar, estejam totalmente à vontade para o fazer. E é isto, malta. Estejam à vontade para indicar os vossos Digimons favoritos. Há algum Digimon agora nesta segunda parte que vos tenha surpreendido de estar tão alto? Gostaram de saber os motivos de eu ter gostado tanto destes Digimons? Há algum Digimon aqui nesta segunda parte que também vocês adorem por razões inúmeras? Estejam à vontade para comentar. E é isso, malta. Um grande abraço a todos e até ao próximo vídeo.